Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, para poder ministrar acerca da palavra. Eu preparei uma mensagem para essa noite, pastor, mas enquanto a gente estava aqui adorando, louvando, eu estava ali na bateria, Deus ele começou a me trazer uma outra mensagem, não sei porquê. Eu até tentei ali montar de uma forma muito rápida, eu falei com o Pedro ali. Então eu não sei o que Deus tem para fazer hoje, mas Ele quer falar algo grandioso conosco. Não só com você, mas também comigo. E Deus me levava aqui a uma mensagem no livro de Levítico, e eu quero compartilhar ela contigo. É o terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, capítulo de número 6. Às vezes Deus faz assim, irmãos, a gente prepara algumas coisas, mas Deus, ele, quando fala conosco, nós temos discernimento espiritual para ouvir e discernir aquilo que Ele tem para nós. Nós temos que estar atento àquilo que Deus tem para falar com a sua igreja, amém? Quantos estão felizes por estarem aqui? Dê um glória a Deus, por favor. Aleluia. Pastor, essa igreja está muito bonita. Eu vi o Senhor falando acerca da dificuldade que os irmãos estavam, mas olha, essa igreja está linda, confortável, um som maravilhoso. Se eu fosse você, eu vinha para cá todo domingo, toda semana, feliz por ter uma igreja assim, uma igreja muito linda. Glorifico a Deus por essa igreja e também pela sua vida, amém? Levítico capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 12. Vai dizer assim: E o Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento, ou dê essa ordem a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linhos por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Depois trocará a roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado, ou na sua versão, de repente esteja, não se apagará. Podei-vos assentar. Irmãos, a Bíblia, ela vai mostrar que Deus, ele cria o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa. De certa forma, Deus fez tudo para ser perfeito. Deus fez tudo para ser muito bom, e Ele mesmo afirma na sua palavra no livro de Gênesis, que quando termina a criação, Deus diz assim: e viu Deus que era bom. Deus viu que tudo aquilo que Ele havia criado era bom, tanto no céu quanto na terra. No versículo de número 1 do 1º capítulo, Deus vai dizer: haja luz e houve luz. Perdão, vai dizer que Deus criou os céus e Deus criou a terra. E o porquê que Deus cria o céu e depois Ele cria a terra? Porque isso mostra a primazia de Deus. A primazia de Deus é o céu e depois é a terra. E isso deixa para nós um ensinamento acerca daquilo que Deus quer. O que é que Deus quer? Deus quer que a gente priorize primeiro os céus.
para depois priorizar a terra. Sendo que parece que há uma falta de equilíbrio na humanidade. Parece que a gente vai vivendo a vida e começa a priorizar as coisas da terra. É errado você ter o desejo de ter grandes coisas na terra? Não. Todo mundo quer ter um bom carro. Todo mundo quer ter uma boa casa. Todo mundo gosta de ter uma roupa bonita, de andar bonito, de andar cheiroso. Isso é bom, é legal. Só que o problema é que a falta de equilíbrio na vida tem feito com que a gente priorize as coisas da terra e deixe o céu para depois. E o porquê que isso acontece? Porque a Bíblia diz que nós, seres humanos, somos muito mais fadados às coisas da terra do que às coisas do céu. Deus, quando Ele cria o homem, Ele vai dizer: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Isso é Deus dizendo, com a Trindade Santa, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Só que no capítulo 2 de Gênesis vai mostrar que Deus forma um homem. Então Deus cria um homem no céu e forma um homem na terra. Por quê? Até na criação do homem mostra que Deus tem a primazia para a nossa vida, o céu. Deus, ele vai priorizar o homem no céu para depois formar o homem na terra. Só que tem um problema. O homem não consegue compreender isso. Só que tem um problema. A gente não consegue validar isso dentro do nosso coração. Parece que a gente vive tanto a terra e a gente se apega tanto às coisas que vêm acontecendo nesse mundo e a gente esquece do céu. Existem algumas pessoas que só pensam em céu quando entram um domingo na igreja. Existem outros que mesmo entrando na igreja não conseguem pensar em céu. Entra na igreja, mas não entra no culto. Ele não consegue mentalizar Cristo, ele não consegue mentalizar a cruz, ele não consegue pensar no reino. Por quê? Porque ele só pensa nas coisas de fora. Ele só pensa nas coisas desse mundo. Aí quando vem para a casa de Deus e ele dobra o joelho para orar, ele diz: eu vou falar com Deus. E Deus diz: mentira, tu só vai pedir. Porque existem pessoas que entram da igreja só para pedir. Só entram na igreja para pedir: Deus, eu quero. Acha que Deus é o gênio que tem uma lâmpada mágica para vir aqui realizar os teus desejos. Só que a vida com Cristo não é assim. A vida com Cristo não é assim. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu e nós também venceríamos. Então, da mesma forma que a aflição vem para o ímpio, ela também vem para o justo. Não adianta eu entrar aqui e querer que Deus me dê tudo, que Deus me dê muito dinheiro, que Deus me dê muitas coisas. Não, o Evangelho não é para isso. O Evangelho não é para te dar as coisas. A Bíblia diz que as bênçãos seguirão aos que creem. Então, se tu crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, meu filho, fica tranquilo, porque as bênçãos, elas vão vir atrás de você. A gente não precisa correr atrás de bênção. Ele diz: aquele que crê, ou seja, aquele que tem fé. Se eu tenho fé, as bênçãos, elas vão vir atrás de mim. Isso também não significa que você deve ficar parado em casa achando que o emprego vai vir atrás de você. Não. Você deve correr atrás. Você deve buscar pelo melhor. Só que tem algo que eu sempre digo aqui: nós estamos nos perdendo com as portas. Porque a gente consegue enxergar um Deus que abre a porta, mas não enxerga um Deus que fecha ela. Porque a Bíblia diz que Deus abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Aí quando Ele abre a porta, tu consegue enxergar Deus, tu glorifica, dá culto de ações de graça, vem, liga para o pastor, conta para o teu líder, conta para todo mundo, posta no Facebook, no Instagram, todo mundo está vendo. Aí quando a porta fecha, tu diz que é o diabo. Como que você consegue enxergar um Deus que pode abrir, mas não enxerga um Deus que fecha? Sabe por quê? Porque o teu coração não está com Ele, teu coração está na porta. Então a hora que a porta se fecha, teu coração se fecha junto. É você que não consegue enxergar um Deus que fecha a porta na hora que precisa ser fechada. Por quê? Porque Ele quer preservar a tua vida.
Porque existem portas que são grandes demais, a gente se deslumbra com ela, a gente entra pela porta e esquece o Deus do céu. A gente acha lindo demais a porta que Ele abriu, as coisas que vêm acontecendo na nossa vida, e a gente esquece da prioridade, que é os céus. E o porquê que a gente não está mais priorizando os céus? Por causa do pecado. Nós somos muito mais fadados às coisas da carne do que às coisas do Espírito. E o pecado está aí. E ele bate a porta todos os dias. Satanás, ele sempre vem oferecendo coisas, oferecendo um estilo de vida diferente. E quando a gente adentra para esse mundo de viver o reino de Deus, de ser evangélico, de viver essa questão de igreja, nós precisamos entender que aqui existe um padrão de ética. E o que é o padrão de ética? É aquilo que começa a ser regulamentado na minha vida a partir daquilo que eu começo a realizar em Deus algumas coisas. Ou seja, eu entro na igreja, quando eu entro na igreja, eu aceito a Jesus, o padrão de ética da minha vida é aquilo que é instituído aqui. Ou seja, eu vivo, então o evangelho, eu passo a ser crente, então eu começo a falar como crente, eu começo a andar como crente, meus amigos passam a ser crentes, meu estilo de vida começa a ser validado pelo cristianismo, porque o meu padrão de ética está sendo estabelecido dessa forma. Então não pode ser de qualquer maneira que a gente deve viver. É por isso que o evangelho não é para qualquer um, é para quem tem coragem. O evangelho é para quem tem coragem de dizer: eu aceito Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. E isso aqui é para sempre. É para toda a eternidade. É quem entende que quer viver isso, que quer isso para a vida. Ei, não é fácil. Não é fácil ser cristão, mas é maravilhoso. A gente ama fazer isso. A gente ama ser igreja. A gente ama fazer culto. A gente ama esse ambiente. Até quando termina o culto, conversar com os irmãos, dar um abraço em alguém, dar uma paz do Senhor, sair até para comer um x-tudo, como o Pedro sai todo final de semana. A gente gosta disso. Isso é bom demais. Só que eu preciso entender que isso deve estar dentro da minha mente, do meu coração, com muita verdade. Porque eu tenho que priorizar pelas coisas dos céus. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo Deus fazendo tudo perfeito, mesmo Deus fazendo tudo muito bom e Ele achando isso bom, Deus vai criar, Deus vai formar a coroa da criação, que é o homem, que sou eu e que é você. Deus cria um homem, Deus estabelece o homem para a sua adoração, coloca o homem no Éden e ele diz para Adão: fecundai a terra, dominai sobre todo peixe que está sobre o mar, sobre toda ave que está sobre o céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E ele vai dizer para Adão, dá um nome para tudo. Adão, ele começa a viver, ele começa a existir dentro dele mesmo, ele começa a pensar. Só que eu tive pensando uma coisa: se Deus é Deus e Deus é tão poderoso, o porquê que quando Deus cria Adão, Ele não cria Eva junto? Por que Deus, quando Ele cria um homem, Ele não cria a mulher também? Ao invés de criar a mulher depois da costela do homem. Simples. É porque Deus queria fazer Adão entender uma coisa: antes de você ter relacionamento com alguém, você precisa ter relacionamento comigo. Antes de você ter relacionamento com um próximo, você precisa ter relacionamento comigo. Então eu não vou trazer um relacionamento para a tua vida se você não se relaciona comigo.
Então não adianta você entrar dentro da igreja, ficar questionando a Deus por causa de um relacionamento que se foi, ficar orando, reclamando, questionando por causa de um namoro que não deu certo, de um noivado que não deu certo, ou até mesmo um casamento que se findou por causa de imaturidade. Não adianta questionar por quê? Porque Deus vai te olhar e vai te dizer: ei, meu filho, você se questiona por um relacionamento na terra que não deu certo, mas tu nunca reclamou de um relacionamento da tua vida para com a minha. Tu não dobra o joelho para reclamar comigo que tu não consegue ser fiel. Tu reclama da tua vida vertical, mas da horizontal tu não reclama. Tu não consegue enxergar que a tua vida não está boa. Tu não consegue enxergar que o teu padrão de intimidade comigo não está legal. Tu não consegue enxergar que a tua vida, o teu relacionamento comigo está distante demais. Por quê? Por causa do pecado. E é assim que acontece, quando nós começamos a viver uma vida de pecado, nós não temos noção da distância que nós estamos de Deus. Nós não temos noção do quanto nós nos distanciamos do Senhor. Porque a gente vai vivendo, vai pecando, vai vivendo, vai pecando. Tem dia que tu pede perdão, tem dia que tu nem liga. E deixa eu te dizer uma coisa: pecar é normal. Só que não é normal viver uma vida de pecado. Deus, Ele conhece o teu pecado, Ele conhece o teu erro, Ele conhece as tuas falhas. E entenda que Deus não se escandaliza com o pecado do homem. Ele não se escandaliza, Ele conhece o teu erro. Mas Ele conhece também aquele que erra e tem capacidade de dobrar o joelho e de reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados. Deus, Ele não se escandaliza com o pecado, mas Ele se escandaliza com a iniquidade. E o que é isso? É gente que tem amor ao pecado. É gente que tem amor ao erro. Até vem para a igreja, mas quando sai da igreja, ele consegue sair e já mentalizar o pecado, o que ele vai fazer na semana. Sabendo que está errado, mas ele quer fazer. Porque o pecado começa na mente. E aqui é que se dá as grandes guerras. Só que existem pessoas que conseguem tirar da mente e trazer para o coração aquilo que é ruim. Consegue tirar da mente e guardar no coração aquilo que está errado. Sabe que Deus não aprova, sabe que Deus não apoia, mas ainda consegue gostar daquilo. Por quê? Porque o pecado é bom. Só que o fato de você estar distante demais de Deus há tanto tempo não faz você enxergar que agora tu está cego. Está igual Sansão. Está achando que o Espírito de Deus está contigo, sendo que ele já está longe há muito tempo. E deixa eu te dizer uma verdade: não é o Espírito Santo que saiu da tua vida, foi você que se distanciou dele. Foi você que se distanciou dele. E o fato de se distanciar fez você perder esse padrão de ética que é definido aqui dentro. Uma vida cristocêntrica. E a humanidade está vivendo dessa forma. A Bíblia diz que o homem começa a andar segundo seus próprios conselhos. O homem consegue andar e viver segundo o seu próprio entendimento. Ou seja, os israelitas, eles olham e eles acham assim: isso para mim é certo, eu vou fazer. Isso para mim é legal, eu vou fazer. Por quê? Porque agora a terra não tem lei. É tudo de qualquer jeito. Deus tinha dito para Adão: Adão, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Só que o homem pecou. Não valorizou o relacionamento. Aí ele é expulso do Éden. É expulso do Éden, o tempo passa. A terra fica esquisita, se levanta um homem chamado Nimrod. Na Babilônia, ele vai estabelecer ali então a Torre de Babel, porque ele quer chegar até os céus. Aí Deus chega e destrói tudo. Envia um anjo. E o povo começa a viver uma vida de pecado novamente. É filho tendo relacionamento com o pai. É pai tendo filho com a própria filha. A terra vivendo uma maldição constante.
Até que um dia Deus levanta um homem chamado Moisés. Aí quando Deus chama Moisés, Deus fala assim: Moisés, vai até a entrada do tabernáculo. Moisés ouve e ele vai. Quando ele chega na entrada do tabernáculo, Deus fala assim: Moisés, fica aí que eu vou falar contigo. Fica aí que eu vou falar contigo. E o porquê que Deus queria falar com Moisés? Porque Deus queria acabar com aquilo tudo. Deus olhava para a terra e via o homem tendo paixão pelo pecado e longe dele. Então Deus achou por si mesmo que seria necessário que o homem se voltasse para ele. Deus queria que o homem se voltasse para perto dele. Só que tem uma coisa: não podia ser de qualquer maneira. Deus fala: Moisés, eu quero trazer o povo para perto de mim. Eu quero o povo próximo a mim. Eu quero o povo perto de mim, porque eu posso guardar eles. Eu posso salvar. Eu posso alimentar. Eu posso satisfazer as vontades do povo em mim. Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu vou trazer aqui para você o cerimonial levítico. Eu vou trazer para você as leis. E o que era isso? Era o balizador de Deus na terra. Deus estava trazendo para Moisés as leis. Por quê? Porque era necessário. Porque o homem estava vivendo de qualquer maneira. E a lei é isso, é um balizador de Deus na terra. Por quê? Porque quando tem lei, o homem não faz o que quer. Ele pode até tentar, mas tem punição. É Deus dizendo: eu preciso trazer uma punição para esse povo. Você já viu que é normal? Nosso país, todo o país tem as suas leis. Você sabe que se você sair com o seu carro ali e passar num sinal vermelho onde tem um pardal, você vai ser multado. O que é isso? É uma punição. Por quê? Porque tem regra. Você sabe que se você matar alguém, você vai ser preso. O que é isso? É um balizador. É uma regra. Não pode. Tem lei. Não pode ser, você não pode viver de qualquer maneira. Para tudo tem que ter lei, porque a gente não pode viver de qualquer forma. E o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, o povo precisa entender que agora vai ter lei no céu e ter lei na terra. E a lei que vai ter na terra vai ser determinada por mim. Porque eu quero trazer o povo de volta, mas não pode ser de qualquer maneira, tem que ser do meu jeito. Moisés, eu quero trazer o povo para perto, mas tem que ser do meu jeito. Entenda que Moisés tinha relacionamento com Deus. E o porquê que Deus traz as leis? Porque Moisés tinha, mas o povo não tinha. Ou seja, as leis são fortes, onde os relacionamentos são fracos. É por isso que com o filho tem que ter lei. E o filho, quando ele começa a entender as coisas, ele pensa: eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o meu pai não deixa. Meu pai diz que eu não posso tocar aqui. Meu pai diz que eu não posso pegar aquilo que não é meu. A criança é assim. Chega para um pré-adolescente, dá uma pedra na mão dele e manda ele tacar no vidro do carro. Ele não vai tacar. Por quê? Porque ele sabe que é errado. Ele está na fase de crescimento, de maturidade, mas ele não taca, porque ele sabe que é errado. O que é isso? É uma lei. Ele sabe que vai ser punido se ele fizer aquilo. Aí Deus diz: Moisés, essa aqui é a lei do holocausto. É onde nós lemos aqui no texto. No capítulo 1 ele vai falar sobre o holocausto. No capítulo 2 ele fala sobre ofertas de manjares. No capítulo 3 ele vai falar sobre sacrifício de paz e sacrifício de graça. No capítulo de número 4 ele vai falar sobre sacrifício de pecado do povo, sacrifício de pecado do sacerdote e sacrifício de pecado dos príncipes. No capítulo de número 5 ele fala sobre sacrifício de pecados ocultos. E no capítulo 6 ele vai trazer então a lei do holocausto. Só que ora, se Deus já tinha ensinado como ofertar, o que usar com a oferta, como fazer o holocausto, quais eram os animais e de que forma que tinha que ser feito,
Deus já tinha falado sobre as pedras do altar. Já tinha falado sobre tudo. O porquê que agora Deus vai instituir uma lei para o altar? Porque ele estava ensinando para Moisés e dizendo: Moisés, mesmo sendo para se aproximar de mim, mesmo sendo que para ter relacionamento comigo, precisa ter lei. É a lei do holocausto. Não pode ser de qualquer forma. Aí o texto vai dizer aqui, que Deus diz assim: Moisés, diz para os filhos de Arão, e para os sacerdotes, que a chama deverá arder sobre o altar, e ela não pode se apagar. Deus vai ensinar a como fazer o holocausto, selecionar pedras, depois das pedras, as madeiras, depois da madeira, o animal para fazer o sacrifício. Ele ensina tudo, mas ele vai mostrar aqui que tem ordem. Ele vai dizer: vocês terão que levantar o altar, só que tem uma coisa: para que esse relacionamento seja mantido comigo, a chama não pode se apagar. Para que esse relacionamento seja mantido comigo, a chama deverá arder no altar, do dia até a noite, da noite até o dia. Não é só dia de domingo, não é só quando tem culto, é todos os dias, Moisés. Não é só quando eu trazer aqui vocês para o templo, não é só quando o pastor Silvio pegar no microfone, ministrar o louvor, trazer a palavra, trazer pregadores, não. É Deus dizendo: vocês precisam ter intimidade comigo de dia e de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para ter intimidade com Deus, precisa ter chama acesa. Precisa ter chama acesa. Aleluia. Aleluia. Moisés, tem que ter fogo. Porque se não tiver fogo, Pedro, não tem como ter intimidade. Não tem como entender, mas é Ele que quer assim. É Deus que quer assim. Ele vai dizer: tem que ter fogo no altar. E não só ter fogo, fogo tem que arder. Candarai de Orrebácia. O fogo tem que arder, porque você já viu que já tem todo tipo de fogo por aí, uns fogos esquisitos? Você pode ver no livro de 1 Reis, quando Elias, ele entra na caverna, vai mostrar isso. Vai dizer que ele está no monte que é de Deus, de repente começa a ter terremoto, fogo, vento, mas Deus não estava no fogo. O fogo de Deus é diferente. A chama de Deus é diferente. É uma chama que arde dentro de nós. Nos traz o desejo de estar aqui cumprindo tudo aquilo que Deus designou que nós deveríamos fazer. O que? Adoração. É assim que se aproxima. E ele vai continuar, e ele vai dizer: a chama arderá toda noite sobre o altar e não pode se apagar. E tem uma coisa, Moisés, diz para eles que tem que manter aceso. Não adianta ter fogo um dia só, tem que manter aceso. Quer ter intimidade comigo? Tem que manter a chama acesa. Quer ter intimidade com Deus? Tem que manter. Manter, sabe o que é manter? É eu preservar aquilo que eu tenho. Manter é eu preservar aquilo que foi me dado. Porque é fácil a gente entrar aqui, pular, não poder rodar, isso é bom demais. Só que aqui dentro é fácil, faz isso lá fora. A gente é bom para fazer culto no ajuntamento. Só que será que Deus encontra aquele que você é aqui dentro quando tu está sozinho com Ele? Será que Deus consegue enxergar esse servo que está aqui dentro quando está dentro de casa? Será que Deus consegue enxergar esse alguém que tem ministério dentro da igreja quando ele está sozinho? Será que ele consegue te encontrar no secreto? Será que ele consegue enxergar aquele que pula aqui dentro? Porque a gente é muito bom para fazer isso aqui, mas quando está sozinho com Deus, é muito tímido. E Deus está te dizendo: sabe por que tu não faz isso? Porque tu não tem fogo na tua vida.
Porque se tu tivesse fogo sobre a tua vida, tu vivia isso dia e noite. Tu vivia isso noite e dia. Aqui é o altar, aqui tem fogo. Toda vez que tu vier para cá, Deus vai ter graça para derramar na tua vida. Deus vai ter unção para derramar sobre você. Deus vai ter glória para derramar sobre o teu povo. Mas não adianta viver só disso aqui. Não adianta viver só disso aqui. Senão você vai viver na dependência de só Deus de ter Deus na sua vida só quando ele entrar por essas portas. Vai ficar na dependência de só ter Deus na tua vida quando estiver acontecendo um culto aqui, esse ajuntamento holográfico. E Deus não quer isso para você. Deus está dizendo, faça culto aqui, mas faça culto lá também. Seja crente aqui, mas seja crente lá também. Seja crente na igreja, mas seja crente no trabalho. Seja crente na igreja, mas seja crente na faculdade. Seja crente na igreja, mas seja crente na escola. Seja crente na igreja, mas seja crente no teu bairro. Influencia aqui, mas influencia lá também. Jorabai Okandarabashúria. Aleluia. Aleluia. A Secov não está aqui para fazer modinha. A Secov não está aqui para mostrar para todo mundo que isso aqui é legal, não. A gente está aqui para mostrar para esse mundo que essa igreja está aqui para fazer um legado, para fazer história. Uma igreja que abre a porta que o pecador entra, se arrepende do pecado e saia daqui salvo. Por quê? Porque tem fogo nesse altar. Porque tem fogo nesse altar. Aleluia. Então tem que manter. Moisés tem que manter. Tem que manter. Porque se não manter, não tem relacionamento comigo. Aleluia. Aí ele vai dizer, Moisés, diz para o sacerdote que ele vestirá as suas roupas de linho. Está tudo no texto onde nós lemos. Ele vai colocar a lenha sobre o... Ele vai oferecer o sacrifício. Só que ele tem que colocar roupa de linho. Ele coloca a roupa de linho. Isso daqui também é uma lei. Coloca a roupa de linho. E vai dizer o texto. E os calções de linhos por baixo também. Para quê? Para retirar as cinzas do altar. Sabe o que ele está dizendo? Tem que retirar ali a cinza sobre o altar. Só que para tirar a cinza do altar, a roupa tem que ser mais firme, tem que ser de linho. Por quê? Tu vai chegar perto do fogo. Deverá todos os dias, pela manhã, retirar as cinzas do altar. Retirar, tira a cinza do altar, coloca ao lado do altar, e depois tu vai botar para fora do arraial. Tira as cinzas, tira tudo aquilo que queimou. Por quê? Tu vai ter que botar lenha nova. Por que tem que botar lenha nova? Porque amanhã é um novo dia. Então tu vai ter que ter fogo de novo. Só que nem todo mundo está disponível a tirar as cinzas do altar. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho, tem que trocar as vestes. Tem que ter coragem. Nem todo mundo quer. Você acha que todo mundo vem para o culto de domingo? Não vem, tem gente que assiste pela internet, mas não tem coragem de entrar na igreja. Por quê? Tem alguns que têm vergonha do próprio pecado, não tem coragem de entrar na igreja. Ele não se acha digno disso aqui. Fica sendo culpado o tempo todo. E deixa eu te dizer, isso por causa da religiosidade. Eu cresci na Assembleia de Deus e sou assembleano até hoje. Mas na Assembleia de Deus nós aprendemos muitas coisas erradas. Desde pequeno. É ensinar através do medo. Se tu não fizer isso, tu vai para o inferno. Se tu não for por aqui, tu vai para o inferno. Vai para o inferno, vai para o inferno. Gente, eu cresci com medo. Eu não cresci com amor a Deus. Eu cresci com medo. Caramba, se eu fizer isso aqui eu vou morrer. Achava que eu ia morrer, que eu ia para o inferno. Pecava e já achava que estava condenado. Errava e já achava que estava condenado. Por quê? Porque a religiosidade faz isso.
São homens que instituem sobre uma igreja uma forma de viver totalmente errada, dizendo que tudo vai te matar, que tudo vai te levar para o inferno. O pecado leva para o inferno, com certeza. Só que nós precisamos entender que todo mundo peca. Cristo, ele foi o único que não pecou. Cristo, ele foi o único que não errou. Só que há uma diferença: aquele que ama o pecado e aquele que rejeita. A Bíblia diz o quê? Sede santo. Só que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai ver que ele está falando o quê? Diz para o sacerdote tirar as cinzas sobre o altar. Aí ele vai dizer, quando for para fora da arraial, manda ele trocar de roupa de novo. Agora ele tem que botar as vestes brancas, porque simboliza a santidade. Sabe o que ele está dizendo, Moisés? Ser santo não é aquele que nunca se suja. Ser santo é aquele que sempre se limpa. Aleluia. Ser santo é aquele que sempre se limpa, que tem coragem de se ajoelhar todo dia e falar: Senhor, eu sou pecador, eu erro, peco e falho, mas eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus erros. Senhor, faz de mim uma nova criatura. É gente que não tem amor pelo pecado, que peca e erra, mas tem coragem de dizer: eu não sou nada, eu não sou nada, Senhor, então purifica meu pecado. Purifica o meu pecado. Só que quando tu fala isso, ele diz para você: tu tem coragem de tirar as cinzas? Tu tem coragem de tirar as cinzas e botar lenha nova? Já te ensinei como é que se faz. Já falei que tem que manter aceso, só que você se apagou. Tua chama já se apagou há muito tempo. Teu fogo já foi embora. Não tem nem mais lenha para botar no altar. Agora vai ser pior, porque vai ter que trabalhar, arrancar árvore, fazer lenha para botar no altar de novo. Não adianta. Não tem fogo, não tem que pegar no microfone para querer ministrar. Não tem Deus na vida. Não tem fogo, não adianta querer ensinar. Primeiro senta para aprender. Vai cortar lenha. Vai cortar lenha para voltar a levantar altar. O pastor não deixa eu fazer. Não, não é assim não. O pastor até deixa você fazer, mas quando você estiver sendo capacitado por Deus, começa a trabalhar, a cortar lenha, para depois levantar o altar, para depois você tiver fogo, para depois passar para a igreja. Tem que ter coragem de tirar as cinzas. Tem que ter coragem de reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da tua graça, eu preciso de ti. E ele ensina que além de colocar uma lenha nova, ele vai dizer que tem que ter o cordeiro no altar, pastor. Cordeiro limpo e puro. Para quê? Para purificar o pecado. Tem que purificar o pecado, mas precisa de um cordeiro. O cordeiro queima toda noite lá. Purifica o pecado do povo, mas no outro dia tem que fazer de novo. No outro dia tem que fazer de novo. Só que Deus diz que o povo volta a errar, volta a pecar, e vivendo essa vida, chega uma hora que Deus decide enviar um Cordeiro Santo, que vai morrer uma vez só, que vai derramar o sangue de uma vez só, e esse sangue vai servir para purificar os nossos pecados de vez. Ele envia o cordeiro, ele morre. O Calvário é um holocausto. É o cordeiro que está ali, sendo sacrificado pelo meu e o seu pecado. Só que pelo fato da gente valorizar mais as coisas da terra do que as coisas dos céus, faz a gente esquecer tudo aquilo que ele fez. Deixa eu te dizer uma coisa: valoriza o sangue de Cristo que foi derramado numa cruz. Valoriza o cordeiro que foi para o altar. Eu não ia nem ministrar isso. Na verdade, essa mensagem nasceu agora, gente. Nunca preguei isso. Mas Deus está dizendo: tem muita gente aqui que está priorizando a terra e está esquecendo do céu. E Ele está te dizendo: eu quero te trazer de volta para o meu altar.
Só que é tu que precisa levantar, é você que precisa levantar o altar. Só que tu, se você olhar para o texto, você vai ver que ele ensina a fazer o sacrifício, ensina a separar pedra, ensina a separar madeira, ele ensina a tirar as cinzas do altar, ele ensina a fazer o sacrifício e colocar o animal ali amarrado. Só que tem uma coisa aqui, gente, é que ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas em que momento aqui ele ensina a colocar fogo? Em que momento aqui que ele manda botar fogo? Ele não manda botar fogo. Ele não manda botar fogo, não. Ele diz: levanta o altar, sacrifica o cordeiro, coloca a lenha, tira as cinzas. Sabe por quê? Porque o fogo eu me encarrego de colocar por você. Se coloque de pé nesse momento. Deus está te dizendo que você só precisa se colocar aqui hoje como um altar vivo, que ele acende o fogo. Moisés, não precisa botar fogo não, o fogo sou eu que acendo. A gente consegue apagar, mas acender é só ele. Talvez existem pessoas aqui que apagaram, se desviaram, está longe dos caminhos do Senhor, priorizou tanta coisa. Deus está te dizendo, está na hora de você voltar a levantar altar. Você se desviou, ou você que nunca foi crente, nunca foi cristão. Pedro, pode vir para cá. Nunca foi cristão. E Deus está te dizendo, eu quero você perto de mim. Você já está vivendo muito as coisas dessa terra. O pecado fez você se afastar. Você já não sabe a que distância está de Deus. Mas Deus, ele está dizendo, eu sou capaz de acender o teu fogo de novo. Eu quero conhecer você que não é cristão, levanta sua mão assim. Que não é cristão, levanta sua mão assim. Tem uma aqui, tem mais alguém? Quem não é cristão? Quem não é cristão, tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Só essa moça? Então essa palavra é para você. É Deus te dizendo, eu quero te trazer de volta. Quero te trazer para perto do meu altar. Passe a priorizar as coisas dos céus e depois da terra. Deus, ele é capaz de acender um fogo, de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Mas isso só depende de uma coisa, que é uma decisão. E só você pode tomar essa decisão. De entregar a tua vida para Cristo, como o único Senhor e Salvador da tua vida. É Ele dizendo, eu sou o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que morreu por você, pelos teus pecados, pela tua família e pela tua vida. Você quer aceitar Jesus como Senhor da tua vida? Vem aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Ei, o segundo pedido que eu quero fazer aqui é para você que está na igreja, mas que o teu altar só acende aos domingos, ou só acende na terça, ou só acende na quarta. Está na igreja, mas não tem fogo mais. Você pecou, você errou talvez. Ei, não se sinta um demônio pelo fato de ter errado, não. Existem pessoas que não conseguem se perdoar. Não conseguem se perdoar por ter errado. E Cristo está te dizendo, foi eu que morri por você. Fui eu que morri por você, pelos teus pecados. Aleluia. Traz a chama de volta. Traz a chama de volta. Ei, você que quer ter mais fogo na vida, você que quer ter mais fogo no altar,
Você que quer ter mais fogo na tua casa, na tua família, vem aqui na frente, eu vou orar por você também. Tenha coragem, não fica com vergonha não, gente. Esse ambiente aqui é nosso, a gente vive aqui para isso. A gente vive aqui para isso. Às vezes uma atitude dentro desse lugar aqui que é de Deus pode mudar muitas coisas na tua história. Ah não, mas eu estou bem. Mas será que tu está tendo muito fogo, tanto fogo assim, que não pode querer ter mais de Deus? Será que não é possível você querer ter mais de Deus? Eu quero ter mais de Deus a cada dia. Eu quero aprender mais e mais com o Espírito Santo. Eu quero ter coragem de dizer para Deus: Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim um perfil de um homem de Deus. Eu quero que os meus vizinhos olhem para mim e digam: eu quero ser como ele. Por causa do caráter cristão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: ali vai um jovem de Deus, ali vai um homem de Deus. Eu quero que a minha família tenha orgulho de mim. Será que você quer isso para a tua vida? Será que você quer isso para a tua família? A Deus dizendo: deixa eu trazer mais fogo para você. Deixa eu trazer fogo para o teu altar. Deixa eu trazer fogo para a tua casa, que eu mudo tudo. Deixa eu acender uma chama aí dentro. Tu já tentou fazer tanta coisa e não deu certo. Tu já tentou caminhar por tantas vias e não deu certo. E Ele está te dizendo: eu sou o teu caminho. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, Senhor. Sou teu
vamos ter prazer para a iniquidade, não. O nosso prazer vai ser ter fogo na vida, fogo no caráter, fogo na conduta, fogo no coração, fogo na alma, fogo no espírito. Aleluia. Cante mais uma vez, caia fogo. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Eu vou passar para o pastor orar por essa vida que veio até aqui na frente. Eu também orar pela vida de vocês que estão aqui, porque ninguém melhor do que o sacerdote para orar pela vida das próprias ovelhas, porque o fogo que está na vida dele vai passar para a vida de vocês também. Pastor.